Qual vai ser a explicação de Bolsonaro a Alexandre de Moraes? Não tem explicação, Fabíola. Está claro que o Bolsonaro estava buscando um refúgio diplomático, né? E quando ele diz, tem muita senhora aqui, não vou nem responder, é porque não tem resposta. Sempre que está fora de si, o Bolsonaro mostra o que tem por dentro, né? E no momento, há dentro do personagem duas coisas: a grosseria usual de sempre, né? E um grande oco que se manifesta nas ocasiões em que o Bolsonaro é chamado a explicar os crimes de que é acusado e as incongruências do seu comportamento, né? O Bolsonaro virou uma caricatura que foge ao controle de si mesma. E neste caso específico, não foi a primeira vez que ele esboçou a rota de fuga. Quando ele estava lá na Flórida, lá próximo da terra do Pateta, um repórter do Corriere della Sera, que é um jornal italiano, perguntou ao Bolsonaro se ele cogitava ir para a Itália, requerer cidadania italiana. E ele diz: Eu sou italiano. Então, meu nome é Bolsonaro, meus avós eram de Pádua. Então, pela lei do seu país, se referindo lá, se reportando, se dirigindo ao repórter, né, pelas leis do seu país, eu sou italiano. Com pouquíssima burocracia, eu teria plena cidadania. Então, ali ele já deixou no ar a hipótese de tomar esse rumo, essa rota de fuga para a Itália. Agora, ele esboça o desejo de se refugiar na Hungria. Quero crer que se o Trump se elege nos Estados Unidos, ele vai preferir os Estados Unidos, porque ele tem essa preferência. Então, ele buscará refúgio na Embaixada dos Estados Unidos. Então, já do ponto de vista jurídico, até elementos para prender o Bolsonaro, prender preventivamente. Mas tem uma frase do Rui Barbosa que eu gosto muito, Fabiola, que ele dizia que a força do direito deve superar o direito da força. Então, essas 2 noites que o Bolsonaro passou na Embaixada da Hungria, depois de ter o passaporte retido, elas seriam um bom pretexto para uma exibição de força do Alexandre de Moraes. Mas o ministro, quero crer, fortalecerá os inquéritos que ele relata, que ele conduz, se ele evitar dar esse presente para o Bolsonaro. Quer dizer, um mandado de prisão preventiva hoje seria um presente para o Bolsonaro. Bolsonaro não é um investigado convencional. Ele subverte a lógica, ele denuncia o cinismo dos advogados com o seu próprio comportamento. Ele se deixou flagrar, né, aí pelas câmeras de segurança da embaixada, exibindo algo que os advogados naturalmente gostariam de ocultar. E aí, dentro da embaixada, ele estava legalmente fora do alcance dos rapazes da Polícia Federal. É como se ele soprasse uma língua de sogra na cara do Alexandre de Moraes. O Freud não explica, mas o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para os advogados do Bolsonaro tentarem explicar, de algum modo. Se eles reiterarem o teor da nota que divulgaram ontem, alegando que o Bolsonaro passou 2 dias na embaixada para manter contatos com autoridades desse país amigo, a Hungria, se eles reiterarem esse argumento, aí vai ficar demonstrado que não há argumento, como de fato não há. Então, na prática, os advogados do Bolsonaro, assim como o próprio Bolsonaro, eles estão pedindo ao Brasil, ao Supremo, que façam o papel de bobo pelo bem do Bolsonaro. É como se o Bolsonaro não fosse o louco. Loucos são os outros que acham que ele está exorbitando, né? Então, nesse momento, a prisão seria um presente para o Bolsonaro, porque permitiria a ele reforçar essa pose de vítima que os devotos dele compram, os devotos dele aceitam como razoável, né? Então, conviria ao Supremo converter, virar de uma hora para outra, assim, de repente, uma espécie de centro terapêutico para tratar o Bolsonaro das suas loucuras. O Alexandre de Moraes não pode impor ao Bolsonaro uma camisa de força, mas ele pode determinar que o Bolsonaro use, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica. Então, em vez da prisão, uma tornozeleira. Se quiser, o ministro pode ainda obrigar o Bolsonaro a comparecer, a obrigatoriedade de comparecer uma vez por semana à justiça. E quando lá na frente vier a condenação definitiva, aí sim seria emitida a ordem de prisão, que seria vista não como um abuso de poder, mas uma cura para o Bolsonaro.
O Bolsonaro é do tipo de réu que não é preso, ele tem alta. O Bolsonaro vai ter alta. Quando ele for preso, quando ele for para a cadeia, isso vai representar uma alta, porque ele está tendo um comportamento que subverte até os manuais da psiquiatria, né? Então, não se pode tratar essa maluquice do Bolsonaro da forma como ele deseja. Hoje, uma prisão seria um presente para ele, né? Agora, do ponto de vista prático, há elementos para que isso ocorra. Então é preciso ver qual será a resposta, e parece que a defesa do Bolsonaro não tem resposta. Se for essa a resposta, o Alexandre de Moraes terá diante de si munição suficiente para mandar prender. Mas se o ministro tiver um minuto de reflexão, creio que ele não fará isso. Ele pode impor ali uma tornozeleira, pode impor essa visita semanal do Bolsonaro à justiça, mas a prisão, do ponto de vista político, não seria conveniente a essa altura, Fabio.